Coronel Elcio Bruno, seja bem-vindo aqui ao Senado Federal, à CPI. Eu queria começar perguntando a Vossa Senhoria que, à frente do Força Brasil, não somente produziu notícias que não correspondem à realidade sobre o enfrentamento à pandemia, inclusive sobre vacinas, como também reproduziu posts até mais graves, né? Inclusive tratando de um tema que é o da vacinação, o drama do Brasil que ainda existe, que é a lentidão com que a população está sendo vacinada e o número de mortes que tem acontecido no nosso país. Eu queria começar perguntando a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria se vacinou? Eu fui infectado pelo vírus da Covid e estou aguardando o período para poder fazer a minha vacina. Vossa Senhoria vai se vacinar? Provavelmente, sim. Qual a vacina? Ou qualquer uma? Eu ainda não sei. Na minha casa, meu filho mais velho vacinou, meu filho do meio vacinou, meu filho mais novo também vacinou, minha nora que está grávida não vacinou por orientação médica. Pois bem, bom que Vossa Senhoria tenha mudado de opinião, né, sobre a importância, a relevância, senador, das vacinas. Eu queria fazer uma consideração. A questão de postagem não necessariamente está relacionado com a opinião do IFB. É um espaço crítico que abrimos dentro do espaço da liberdade de opinião e não somos negacionistas, entendemos, compreendemos a situação e procuramos o melhor caminho, a melhor solução para a sociedade. Mas, na verdade, há muitos posts aí que são claramente negacionistas. Não sei se o pessoal pode passar alguns, se for possível, queria mostrar. Fico feliz que Vossa Senhoria tenha mudado de opinião. Esse aqui diz respeito aos ataques ao STF. Esse é um dos posts de Vossa Senhoria, destituição já, artigo 38, é crime do STF. Não quero nem me referir especificamente a Vossa Senhoria, mas é uma coisa tão contraditória, porque essas pessoas, se deixa aí um pouquinho, porque as pessoas nas redes sociais, as pessoas nas manifestações, nas falas que fazem, elas defendem um conjunto de ideias. Portanto, elas acreditam nessas ideias e elas não acham que sejam criminosas. Só que quando a pessoa vem para cá, vem com uma decisão do Supremo de que ela não pode responder sobre coisas que possam incriminá-la. Veja qual é a consequência disso, num pensamento lógico. É que as pessoas tinham consciência de que aquilo que elas praticaram e continuam praticando são crimes. Deveriam assumir, não deveriam simplesmente chegar aqui e negar tudo que aconteceu. Veja o tratamento que é dado à CPI, a um senador da República. Pode passar. Novamente aí a divulgação de um ato contra o Supremo. Veja essa informação. Você pode voltar, Coronel. Contra o Supremo? Pode voltar. Que bom que houve um avanço agora, né, senador Humberto? Pois é. Está se utilizando o Supremo aqui nessa CPI. Pois é. Inclusive, uma das que estão lá sendo propostas pelo Coronel Elcio, a destituição, foi quem concedeu a ele o habeas corpus, para ele se proteger aqui. Veja que paradoxal. Uma daquelas que estão na foto, em que o Coronel Elcio pede a destituição, a ministra Carmen Lúcia, é quem concede a ele o direito ao silêncio. Exatamente. Acho que descobriram ali a chamado de importância pilar do Supremo, da democracia. Né? Viva a democracia, Viva a democracia, presidente. viva o Supremo. Serve inclusive para aqueles que conspiram contra, aqueles que querem fechar o Supremo e destituir ministros. A ministra, ao qual ele pede a destituição, concedeu a ele o habeas corpus. Está vendo se ele fosse destituído, o que é que dava? Se ele tivesse destituído? Pode passar. Muito boa referência. Veja isso aqui. Israel, infecção anterior, protege 7 vezes mais que vacina Covid da Pfizer. Veja. E aí, veja,
É Vossa Excelência, é Vossa Senhoria que está postando, não é? Não é uma questão de um debate. Quantas pessoas que acreditaram nisso aqui? Quantas pessoas que não quiseram se vacinar? Quantas pessoas que acham que a vacina da Pfizer faz mal? Talvez a da Davat fizesse bem, mas a da Pfizer, está dito aqui, é mais um exemplo. Será que a da Davat era mais eficaz? Talvez, porque... Pode passar. Aí a proposição da ivermectina, amanhã a ivermectina vai ser discutida aqui. Pode passar. Aqui, ó, essa chegou a ser retirada pelo, não sei se foi YouTube, o que foi aí. A maioria das pessoas é imune ao vírus da Covid, diz Carl Friston. Veja que uma notícia dessa, que alguém acredita, quando alguém acredita, imagine. Eu acho muito bom que Vossa Senhoria esteja fazendo essa autocrítica, esse repensar, porque muitas pessoas certamente acreditaram nisso aqui. Graças a Deus, hoje a própria população se convenceu de que a questão fundamental é a vacinação. Mais de 94% dos brasileiros querem isso. Pode passar. Já falamos. Bom, eu vou seguindo, vocês vão passando aí quando tiver em condição de passar. Bom, o senhor tem alguma relação com o coronel Roberto Criscuoli? Roberto Criscuoli. Ele foi a pessoa que levou o Dominguete ao Ministério da Saúde, o Dominguete. O senhor conhece ele? Senador, com respeito a episódio do Ministério da Saúde, eu vou, por orientação dos meus advogados, permanecer em silêncio. O reverendo Hamilton disse aqui que se tivesse havido sucesso na venda da vacina da VAT, ele receberia, a entidade dele, a Senar, receberia uma doação, provavelmente no exterior. No caso do Instituto Força Brasil, se esse entendimento tivesse dado certo, haveria algum tipo de apoio em termos de recursos financeiros ou vantagens para o Instituto Força Brasil? Sobre esse ponto, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. O senhor já se mostrou aí uma pessoa preparada, inteligente, inclusive é consultor em defesa, com experiência internacional. Não lhe chamou a atenção essa falta de credibilidade dessa empresa da VAT, das pessoas que estavam querendo envolvê-lo nessa negociação? Senador, com relação a esse assunto, eu, por orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Ok. Que já sobre esse tema da Pfizer. Enfim, senhor presidente, o que principalmente eu acho que é importante nós apreciarmos nesse julgamento de hoje, né, talvez até mais do que o tema da VAT, o tráfico de influência, mas é isso que continua existindo, que é essa proliferação de notícias falsas no que diz respeito ao enfrentamento à pandemia. Eu, inclusive, havia listado ali um grupo de postagens de alguns institutos que eu pergunto a Vossa Senhoria, não é possível que não possa nos responder, se o IFB dá algum tipo de apoio, se ele está por trás, se ele orienta, ou pelo menos se ele apoia esses institutos aqui, a Wake Giants Brasil. Senador, com respeito a fake news e matéria jornalística de terceiros, eu vou seguir a orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Isso vale também para o Verdade dos Fatos e o Crítica Nacional? Exatamente. Terça Livre, Conexão Política, nenhum desses? Ok. O Instituto Força Brasil projetou a criação de um aplicativo para orientar o tratamento precoce.
depois o vice-presidente, Otávio Facuri, que está processado naquele inquérito que trata das organizações digitais criminosas que atentaram ou tentaram atentar contra a democracia, admitiu que o projeto não foi adiante. Esse aplicativo era o Tratikov ou algum aplicativo similar? Não, boa pergunta, senador, porque eu posso esclarecer essa questão. O foco do IFB é buscar soluções para os indivíduos, para as pessoas. E nós entendemos que no período da pandemia, uma grande possibilidade de infecção das pessoas era justamente no momento que elas apresentavam os primeiros sintomas e se dirigiam ao posto de saúde ou ao hospital, e naquele ambiente ali onde havia outras pessoas já efetivamente infectadas e elas eram contaminadas. Então, nós pensamos numa alternativa utilizando teleconsulta, de modo que a pessoa infectada tivesse a possibilidade de usar o seu telefone ou o seu notebook na sua casa e receber o diagnóstico do médico e a prescrição devida, sem precisar ir até a unidade de saúde ou se deslocar por ônibus ou qualquer outro instrumento e infectar. Então, a nossa ideia era construir um aplicativo que pudesse oferecer a possibilidade do usuário ter acesso a uma teleconsulta, e a teleconsulta, evidentemente, obedecendo os critérios do médico. O médico vai fazer a sua prescrição de acordo com a sua convicção e a pessoa vai receber a orientação e não precisaria ir até a unidade de saúde. Essa era a nossa motivação. No entanto, a operacionalização dessa solução não conseguimos fazer. Senador Humberto, será que é a convicção comprada pela Vitamedic, que comprou a convicção houve algum contato nesse sentido, de que pudesse haver algum apoio por parte de laboratórios farmacêuticos, planos de saúde? O que eu posso lhe dizer é que essa foi a intenção do IFB, em promover ou produzir um aplicativo que pudesse favorecer o cidadão. Vossa Senhoria participou de algum entendimento para a contratação de equipamentos de espionagem junto ao Estado de Israel? Com relação a esse assunto, senador, e que a atividade profissional nessa área, ela segue rígidos princípios de confidencialidade e eu não posso lhe falar sobre esse assunto. Bem, senhor presidente, na verdade, eu acho que essa audiência de hoje, ela consolida mais alguns pontos que nós temos aqui o tempo inteiro falado. Primeiro, o modus operandi do bolsonarismo, né? Na verdade, coronel, eu espero que seja muito sincero, ele aparentemente faz uma autocrítica em relação a certos enfrentamentos que pegou e admite, inclusive, que prefere agora caminhar por outro roteiro que não seja o da conflituosidade política. Mas o desenho é esse. O que ele participou, o que ele fez, é esse o desenho. Quer dizer, é o ataque, no meio da pandemia, a tentativa de sabotar todas as medidas preventivas, importantes, essenciais, que foram tomadas por estados e municípios, foi fazer ataques ao Supremo Tribunal Federal, não porque o Supremo Tribunal Federal, como tal, eles considerassem que não deveria existir, mas principalmente pelo fato de que o Supremo impediu que o presidente Bolsonaro transformasse esse processo de enfrentamento à pandemia em uma tragédia ainda maior. Todos nós nos lembramos a decisão do Supremo de reafirmar que no caso de enfrentamento a pandemias e que no caso da implementação de políticas de saúde, isso é uma atividade concorrencial entre estados, municípios e o governo federal.
E foi isso que permitiu que houvesse autonomia de muitos prefeitos e governadores para adotarem medidas de restrição e de isolamento social, sob pena de, não tendo feito isso, nós tivéssemos aí um número muito maior do que esses 563.707. E por último, senhor relator, eu acho que o capítulo das fake news nós precisamos aí aprofundar um pouco. Já temos muito material, precisamos trazer aqui, como foi feito a pedido do senador Randolph Rodrigues, as plataformas para que elas expliquem como é que essas coisas caminharam o tempo inteiro sem que houvesse uma interferência dessas plataformas, não é? Especialmente no momento que estamos vivendo agora, que o presidente da República acaba de mandar para o Congresso um projeto cujo objetivo é que não haja qualquer possibilidade de retirada do que quer que seja, por mais absurdo que seja, por mais dano que possa causar à nossa população. Então, eu quero... Desculpe, senador Humberto, qual foi a pergunta que Vossa Senhoria fez a ele? Ele disse que não poderia por questão profissional relacionada... Exatamente, senadora Simone, até por essa, eu ia suscitar esse tema, ainda bem que Vossa Excelência mas eu gostaria destaca. que, se ele pudesse perguntar novamente, eu gostaria de saber qual foi a resposta dada. Deixa eu reiterar então a pergunta, coronel. Vossa Excelência disse que contratos que Vossa Excelência participa não poderia declinar informações por cláusula de confidencialidade.